Rapaziada, o Kaique falou pra gente reagir a esses vídeos sobre o Mundial do Brawl Stars, sobre a história do Brasil no Mundial, que ele falou que tá sensacional. Vitor Ace aí, nosso querido, que agora está com a Alpha 7, Mão Sagrado. Vamos lá, vamos ver o que ele tem pra falar para nós. Você sabia que o Brasil tem uma história cheia de emoção, superação e grandes momentos no Mundial de Brawl Stars? Desde a primeira edição do campeonato, nossos jogadores vêm marcando presença e mostrando ao mundo o talento e a paixão que só a Latam tem. Mas nem tudo foi fácil, derrotas dolorosas, rivalidades acirradas e momentos que ficaram gravados na história do jogo. No vídeo de hoje eu vou te levar em uma jornada épica contando tudo sobre a trajetória do Brasil em todos os mundiais de Brawl Stars. Ave Vamos Maria! celebrar os times que fizeram história, os jogos mais emocionantes e como o Brasil se tornou uma das regiões mais respeitadas do cenário competitivo. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e se prepara porque essa viagem pelos mundiais vai ser inesquecível. Bora lá! A primeira posição do Brasil foi logo no primeiro Mundial de Brawl Stars. Mas do vídeo foi bom, mano. Em 2019 em Busan, na Coreia do Sul. O time classificado para o torneio foi a Ninguém Segura. Equipe formada por Tufa, Parzival e Beto venceu o Brawl Stars Open Tufa Brasil magrinho, de bicho. forma invicta. O formato de 2019 era bem diferente do que é hoje. A Latam era dividida em duas regiões. Galera, nesse Mundial aqui, o primeiro de 2019, meu time foi eliminado perdendo pro time do Tufa no presencial, mano. Era eu, BR, Pro Master e Luca Master. Era o time bot da Jararaca. Só os maiores olds de todos os tempos se lembram do time bot da Jararaca. Na moral. E havia dois torneios. Um deles era exclusivo para equipes brasileiras e ocorreu presencialmente em São Paulo, e outro era um torneio exclusivo para equipes sul-latinas. Os dois melhores times de cada um desses torneios se enfrentavam em um torneio final que valia vaga no Mundial. O top 1 do Brawl Stars Open Brasil enfrentava o top 2 do Brawl Stars Latin American Finals, e o top 2 do Brasil enfrentava o top 1 do Latin American Finals. Além da Ninguém Segura, o segundo time classificado para esse torneio Brasil vs Latam foi o time do Const, formada por Const, Guidu e Matias. Se você acompanha o competitivo há muito tempo, com certeza já deve conhecer um desses jogadores. E guarde bem o nome deles porque eles vão ser muito importantes proximamente. A Ninguém Segura venceu o time da Entity e o top 2 da Latam por um 3-0. A partida foi bem tranquila e sem muita dificuldade. Já a Ace One teve um jogo muito pegado, mas conseguiu vencer a Tribe por 3-2. Esse jogo aqui, rapaziada, esse jogo aqui, ó, que o que teve do Tufa com a... do Tufa contra a Ace One 3-2. Assim, a disputa pela vaga no Mundial de 2019 seria feita por duas equipes brasileiras. Ninguém Segura e Ace One se O Conch tinha me chamado, mano. Assim que acabou o campeonato, ele me chamou pra fazer parte desse time aqui. Porque ele achou que ia ter 4 players, mas no final, primeiro que não ia ter 4 players, segundo que eles perderam. O Mundial de 2019 seria feito por duas equipes brasileiras. Ninguém Segura e Ace One se enfrentariam novamente, mas dessa vez valendo vaga no Mundial. O jogo foi muito disputado, mas acabou terminando em um 3-2 para Ninguém Segura, assim garantindo a vaga pro Mundial. E logo antes do início do torneio, a equipe mudou de... Mano, encurralado. Galera, vocês não fazem a menor ideia do que era jogar encurralado em um campeonato, mano. Cara, é inexplicável o que era jogar encurralado em um campeonato, cara. Meu, absurdo, mano. Absurdo, de mano. nome, já que eles foram contratados pela Space Station. Assim, Ô, BN253, bicho, meu parceiro. SSG também havia outro tinha que ter ganho, mano. Nossa, vagão extravagante, cara, que saudade. O formato era bem simples, era eliminação direta, ou seja, perdeu, tá fora. E logo na primeira rodada, a Space Station enfrentaria uma pedrada, já que eles jogariam contra a Tribe NA. Mas se você se lembra bem, a Ace One enfrentou a Tribe no classificatório valendo vaga para o Mundial, mas essa equipe da Tribe era outra. Após não conseguirem a classificação para o Mundial, a Tribe acabou contratando outra equipe. Eles adquiriram o time... Galera, nesse Mundial, eu não sei se ele vai falar, mas só um pouquinho da história desse Mundial, mano. Aumentei aqui, Caicão. Esse Mundial foi ganho por uma equipe que desenvolveu a estratégia de Poco 2 tanques. E eles pegaram Poco 2 tanques o campeonato inteiro e ninguém sabia counterar Poco 2 tanques, porque ninguém esperava que ia ter essa composição. Ou seja, nesse Mundial foi lançado a ideia de Poco 2 tanques full agressivo ganhando de tudo. Campeão do classificatório da América do Norte, a X Gaming, que na época era composta por Slash, Jack Tipo e Krangben. Essa seria a primeira vez que uma equipe brasileira enfrentaria a Tribe em um Mundial, algo que acabou se repetindo inúmeras vezes no futuro. A partida em si foi muito disputada e com certeza uma das melhores do torneio, mas como nada é fácil pro Brasil, a vitória acabou caindo na mão da Tribe. Vencendo a partida por 3-2, a Tribe eliminou a Space Station Brasil e assim acabou se encerrando a primeira campanha
campanha do Brasil em Valeu, um Gustavo Mundial de José, Brawl tamo junto, Stars. meu parceiro. Mas no ano seguinte as coisas iriam melhorar. O formato das classificatórias desse ano é um pouco mais parecido. Nossa, cara, esse mapa no competitivo, meu Deus, hein? Mano, Pradaria Traiçoeira no competitivo era... Meu Deus, velho, não tem o que falar. Esse mapa aqui não tem o que falar. Se você não acompanhou, não tem como te dar a emoção que era assistir ou jogar esse mapa, velho. Bizarro, que conhecemos hoje em dia. Os times às vezes tava um cara escondidinho no cantinho, passava 2 assim. conseguem se classificar através de pontos que conseguem disputando as finais mensais. E nessa época não tinha pique, então era como espelho. Mensais são contados os pontos de acordo com a classificação da equipe em cada uma delas. Ou seja, se o time terminasse em primeiro, ganhava X ponto e de acordo com a colocação que ele ficava. As equipes melhor colocadas no ranking da sua região classificavam para o Mundial, mas na Latam só havia apenas uma vaga. E esse ano quem foi representar o Brasil no Mundial foi a INTZ. O time da INTZ era formada com a antiga base da East One Brasil, sendo os jogadores Constig, do SM e Matias. Eles fizeram a incorporação de Marcel no roster, além de adicionar o Fire Crow para torneio extraoficiais, já que ele ainda não possuía a idade mínima de 16 anos para disputar as finais mensais. A INTZ ficou em primeiro no ranking da Latam sem muitas dificuldades, inclusive ficaram com o dobro de pontos da Red Kennedy, o segundo melhor colocado da região. Além de terem se saído muito bem nas finais mensais, a INTZ também conseguiu vencer outros grandes torneios da região, como a Rio Cup, a Gens League e a Nice One League, e um top 4 na primeira edição da CBBS. A Rio Cup eu joguei Mundial contra de o Fire Crow, 2020 aconteceu online por conta daquela pandemia que vocês já conhecem. Então os jogadores tiveram que jogar de casa. E com o Mundial sendo online, obviamente teriam muitos problemas com conexão e delay. E esse foi o fator-chave que marcou esse Mundial. Apenas a partida entre SK e Quad Magic não teve delay, já que ambas as equipes eram europeias. O jogo do Brasil foi o último das quartas de final e eles enfrentariam a Júpiter. Talvez vocês não conheçam a organização por esse antigo nome e devem conhecer pela atual, já que a Júpiter em 2021 vocês não conhecem a o rato que tava jogando ali, velho. Olha o rato ali, olha o rato aqui, mano. O rato que a RTZ eliminou nas quartas de final, velho. Oxe, olha o rato aqui, mano. Quem conhece o ratinho aqui, velho? Milquireu, velho. Que devem conhecer pela atual, já que a Júpiter em 2021 mudou toda sua identidade e se tornou a Zeta Division. Uma das maiores organizações da história do Brawl Stars, também sendo a equipe mais vitoriosa do jogo. O time da Júpiter nessa época era formado por Ponkotsu, Milkreu, Yayego e Tensai. Esse time havia sido vice-campeão do Mundial de 2019, onde eles acabaram perdendo para Nova Sports na grande final. Ou seja, na segunda participação do Brasil no Mundial, eles já teriam outro adversário difícil. Mas com uma partida brilhante e surpreendente, a INTZ conseguiu a vitória contra a Júpiter por 3-1 e avançou para as semifinais daquele Mundial. E eles novamente enfrentariam a Tribe NA, um adversário já conhecido de muito tempo, que venceu por 3-0 o time da AC Milan Clash, que era formado por Guile, VGX e iCaos. Novamente, esse, pra muitos, o melhor time da história do Brawl Stars, tá, galera? Essa AC Milan Clash do iCaos, Guile, VGX e... O Brasil enfrentaria a Tribe em um Mundial pela segunda vez consecutiva, e em um jogo muito pegado, com muitas reclamações de delay, rematches e uma emoção absurda, a INTZ conseguiu a vitória contra a Tribe por 3-1. E assim o Brasil fazia história e chegava à sua primeira e única final de Mundial, onde eles enfrentariam o time da PSG Esports, que venceu a Nova nas quartas de final, e a SK Mano, tinha um time do PSG, rapaziada, no competitivo do Brawl, mano. Cara, que loucura, velho. Isso de TP, que nostalgia. Na moral, esse vídeo ambas tá dando partidas nostalgia, sendo vencidas por um 3-0 sem muita dificuldade. E a grande final, infelizmente, não foi diferente. O time da PSG passou o carro na INTZ e venceu o Mundial, sem perder nenhum set. Mas mesmo perdendo a final, essa campanha da INTZ foi de muito orgulho, já que até hoje foi o melhor resultado do Brasil em um Mundial. Em 2021, muitas coisas iriam mudar. O formato do Mundial agora seria com 16 equipes e a Supercell adicionou 2 novas regiões, sendo elas a EK e o Sudeste da Ásia, junto com a Austrália também. Como eles aumentaram o número de participantes do Mundial, agora a Latam possuía 2 vagas. O time da INTZ se manteve por partes. Agora, com o Fire Crow já possuindo 16 anos, ele poderia disputar os campeonatos oficiais da Supercell. Da line anterior, que foi vice-campeão mundial, o único que continuou no time foi o Marcel, já que Constig, Du e Matias saíram e deram espaço para Tuf e Edinho, que se juntaram com Marcel e Fire Crow e o Coach Hypes para formar a nova... Nossa, olha o Hypes, mas esse cara era muito feio. Mano, esse cara é o cara mais feio do Brawl, velho. Olha o Hypes, mano. Caramba, o Hypes era muito feio, bicho. Mano do céu, o apelido dele era Baiacu, rapaziada. Por que será, né? A line-up da INTZ para o ano de 2021. Mas esse ano não seria tão fácil quanto o ano anterior para a INTZ, já que um time em ascensão brilhava os olhos de todos que vinham jogar. O time da CIPFA, que tinha com a base da antiga Delta Stars, começava a ganhar pouco a pouco seu destaque. O time formado por VTzinho, Caiozeira, Dog e Wesley havia vencido a primeira edição da CBBS no fim de 2020, e também venceram a primeira edição da Kesu Cup que rolou na Latam. A equipe da
SAP venceu a INTZ na primeira final mensal do ano e com esses bons resultados foram contratados pela Felion Sports. Na seguinte final mensal eles também venceram contra a INTZ e apesar de ter perdido as duas primeiras finais mensais, a INTZ se mostrou mais resiliente do que nunca. Depois dessas derrotas em momentos importantes no início de 2021, a INTZ conseguiu fazer um feito inédito era até o muito bom, momento. velho. Eles venceram Mas as finais mensais eu acho de que até maio, hoje ele deve se arrepender um pouco de ter agosto, e eles parado, foram né, os mano? únicos times Ele era junto com a muito Nova bom, mano. Sports Ele da parou China no a auge, vencer velho, quatro finais tipo de mensais bobeira, velho. seguidas Foi fazer esse ano. outras coisas. Apesar de Não aguentava INTZ mais e a jogar. Felion não terem conseguido vencer as duas últimas finais mensais do ano, sendo a de setembro vencida pelo time da Renegados, que vinha com uma ascensão meteórica formada pelos jogadores muito estrelados hoje em dia, que são P.E.K.K.A, Motep, Jubileu e Doritos. A final mensal de outubro foi vencida pelo time da Carnegie Gaming. Após não realizarem check-in, o time da Renegados não conseguiu disputar a última final mensal do ano, então seus jogadores foram jogar esse último torneio por equipes diferentes, e com uma performance individual absurda do P.E.K.K.A, ele conseguiu ajudar a Carnegie Gaming a vencer a última final mensal de 2021. Mesmo com a ascensão de Mano, alguns olha o P.E.K.K.A, velho. O P.E.K.K.A saiu do time que ele tava, entrou no time com Luquita e Filipini e levou os caras pra ser campeão da final mensal. Esse cara é muito o caminho bizarro, até a classificação para o Mundial foi tranquilo para a INTZ e a Felion. Ô, Beni, não dá pra fazer isso não, meu parceiro. Lugar É injusto com o resto da galera, e a Felion mano. ficou em segundo. É duro, assim definindo os dois representantes da Latam no Mundial. E novamente foram equipes brasileiras. Esse Mas se Mundial tiver nessa aconteceu ainda, eu em deixo, Bucareste, na Romênia. E como ainda havia problemas com a pandemia, algumas equipes da China e a Nave tiveram que jogar o torneio de casa. Nossa, esse Mas Mundial grande aí parte das voltava equipes na hora, conseguiu mano. disputar esse Mundial presencialmente. Esse Mundial era no formato de eliminação direta, ou seja, perdeu tá fora, sem segunda chance. A INTZ enfrentaria o time da BK-ROG, onde eles foram farpados por um dos jogadores da equipe rival e corresponderam Ô, da Xande, melhor tava travado, forma mano. possível Foi mal, dentro destravei do jogo. agora. I'm really happy to face them because, in my opinion, and in the opinion of my team, they are not the best team we could face. So we think that we are lucky. A INTZ venceu a BK-ROG por 3-0 e garantiu sua vaga no dia 2, onde eles enfrentariam novamente um velho conhecido. Já a Felion teve um grande azar de pegar logo a Zeta Division na primeira rodada. Essa Zeta era simplesmente imparável e teve um dos, ou se não o melhor desempenho de uma equipe em um Mundial de Brawl Stars. Infelizmente a Felion acabou caindo nas oitavas Não, de esse final, foi. perdendo... Esse aqui é um time que disputa com o da Clash lá. Qual foi o melhor time da história do Brawl Stars? Esse aqui da Zeta ou aquele lá da por um Clash? 3-0 pra Zeta. Esse da Então Zeta todas aqui, as meu Deus do energias céu, brasileiras estavam sendo depositadas Bizarro, na mano. INTZ. E novamente, pela terceira vez seguida, eles enfrentariam a equipe da Tribe da América do Norte em um Mundial. Mais uma vez aconteceu esse confronto clássico entre Brasil e América do Norte. A Tribe venceu a gente em 2019 e nós vencemos contra eles em 2020. O Nossa, confronto esse geral jogo, cadê estava o em 1 a 1, Tyrant? mas o Olha o desempate Tyrant iria ali, rolar da mano. melhor maneira possível. Tyrant A fez a INTZ pior era muito coisa da história, desacreditada e muitos diziam que eles só foram vice-campeões em 2020 por conta do delay e que seu primeiro Que foi adversário verdade, no Mundial era uma infelizmente. equipe fraca, mas a INTZ estava disposta a calar a boca de todos e fez isso da Mas isso aqui maneira foi um mais jogão. emocionante possível. Em uma partida emocionante que acabou terminando em 3-2, a INTZ garantiu a vitória sobre a Tribe. Esse jogo foi simplesmente insano e acabou gerando um dos momentos mais icônicos do competitivo, e não só do competitivo, mas do Nossa, Brawl olha Stars esse como um Tyrant, todo. mano. É o Após cara, vencer mano, essa partida, a que cara INTZ maluco, esperaria velho. entre o vencedor do confronto entre Mano, o Queen cara Nai e girando a Nave. pesado O que pro se Fire esperava Call, de mano. um Cara jogo muito louco, mano. disputado acabou Cara, sendo olha a o vira. do confronto. Mano, isso aqui é o Mas maior Brawl karma da Stars como um história do todo. jogo, velho. Olha a pressão que Após os caras vencer essa tava. O partida, maluco a foi INTZ girar e esperaria eles entre o tomaram a maior vencedor pressão do de todos os confronto entre tempos, Queen velho. Nai e a Nave. O que Olha se isso, esperava mano. de um jogo muito disputado acabou sendo um grande Que cara azarado do cão, mano. Stomp da Nave. Eles venceram o jogo por 3-0 e os japoneses não venceram nem sequer uma partida. Com o adversário definido, a INTZ iria para mais um jogo difícil. Mas antes da partida iniciar, algo muito inesperado aconteceu. A INTZ substituiu o Tufa, que vinha fazendo um mundial quase perfeito, pelo Edinho, que até então não havia disputado nenhuma partida no torneio. Essa troca Pô, esse aqui foi um dos erros mais bizarros. Até hoje eles reclamam disso aí, mano. deixou todos que estavam assistindo bem surpresos, já que ninguém esperava essa troca logo na semifinal. A INTZ acabou perdendo o primeiro set, mas venceu o segundo, deixando o jogo em 1 a 1, mas acabaram não performando Esse mundial aqui eu acho que foi o mais triste, porque eles tinham tão bem nos potencial, próximos mano. dois sets Muito, e velho. assim foram eliminados Não para a podia Nave, ter tirado o perdendo Tufa, por não. O Tufa é 3 a 1 monstro na presencial, semifinal. velho. Infelizmente, muito Talvez do podia peso ter dessa botado o derrota Edinho, mas não acabou podia ter caindo tirado o Tufa, justamente não, no mano. colo do Edinho, já que muitas das pessoas se perguntavam por que dessa substituição. O problema não foi logo o no Edinho, momento não. O problema tão foi ter importante tirado do o Tufa, torneio. mano. Esse foi o último mundial onde não só o Brasil, mas a Latam como um todo conseguiu vencer uma partida. Desde safado 2021, no o Brasil não comentário. passa da primeira fase do mundial. E esse também seria o último Olha o ano da INTZ comentário, do Brawl Stars, o que foi uma grande surpresa para muitos, já que a organização acumulava grandes resultados. Mas GG, mano. Muito bom esse vídeo, mas ainda tem a segunda parte, mano. Muito bom esse vídeo. Me inscrevi aqui no canal do Ace. Vídeo insano, mas ainda tem a segunda parte. A queda.
A história do Brasil. Não só de bons momentos vive o Brasil no Brawl Mundial Stars. do Brawl Derrotas Stars, complicadas, parte viradas 2. difíceis e eliminações traumáticas marcam a história recente do Brasil dentre os mundiais de Brawl Stars. E no vídeo de hoje eu vou te contar como foi a campanha de cada time brasileiro durante os mundiais de 2022 até 2024. Esse vídeo é uma continuação, então se você quiser saber como foi o desempenho de cada time brasileiro durante os mundiais de 2019 até 2021, dá uma conferida aqui no canal. O Brasil vinha de boas campanhas nos últimos mundiais, ficando em segundo lugar em 2020 e em terceiro no ano de 2021, mas foi em 2022 onde as coisas começaram a mudar completamente. Após uma campanha excepcional em 2021, o time da INTZ seguiu junto para o próximo ano, mas acabaram trocando de organização, deixando a INTZ e se juntando à Chasmack Gaming BR. Outro representante BR de 2021 foi o time da Aphelion. Ave Maria, olha o Deskzão como vem. Bicho, mano, 2h30 da manhã o bicho deitadão assistindo a live, cara. Caramba, Deskzão, você é por monstro, BTzinho, Caiozeira e Caio Dog. Mas no final do ano, Caiozeira anunciou sua aposentadoria do competitivo, assim deixando a equipe. E em busca de novos jogadores, Caio Dog e BTzinho se juntaram a PEC e Motep, dois jogadores que tiveram muito destaque no ano de 2021 pela Renegados. E assim como a INTZ, eles também deixaram sua antiga organização e se juntaram à AQM para o ano de 2022. E logo na primeira final mensal, já sentiríamos o gosto da maior rivalidade da Latam durante esse ano. A AQM e Chasmack se enfrentariam logo na primeira rodada da final mensal. E com drafts brilhantes e uma gameplay coletiva ótima, o time da AQM venceu a Chasmack por 2-0 sem muita dificuldade. Depois passaram pela equipe da Embananados na semifinal e venceram a Arena Questo por 3-1, assim se sagrando campeões da primeira final mensal de 2022. No mês seguinte, o time da AQM anunciou a saída do PEC em suas redes sociais. Ele já não fazia mais parte da equipe, e assim se juntou o time da Sixi com Louco, Luquitas e Wesley para disputar a segunda final mensal. A AQM passou para a grande final novamente sem muita dificuldade, vencendo inclusive o time da Sixi por 3-0 na semifinal. Já a equipe da Chasmack teve um caminho mais difícil. Eles jogaram contra Renegados de Doritos, Jubileu e Jureg na semifinal e venceram por 2-1. Mas nas semifinais foi onde as coisas complicaram. Eles enfrentaram o time da Arena Questo, que tinha sido top 2 na última final mensal, e acabaram caindo na semifinal por 2-1. Na final mensal seguinte, mais coisas iriam mudar. Após a derrota na semifinal, a equipe da Chasmack acabou tirando o Marcel do time, um dos principais jogadores, e ele se juntou ao time da Renegados, e para a vaga do Marcel, a Chasmack decidiu chamar o P.E.K.K.A, que tinha performado muito bem apesar de ter perdido no último mês. E essa mudança logo acabou mostrando o resultado. O time da Chasmack melhorou muito em diversos aspectos que eles estavam pecando, principalmente na parte do draft. Então eles estavam mais preparados que nunca para a final mensal. E logo na semifinal já teriam um confronto contra a AQM. E dessa vez quem se saiu melhor foi a Chasmack, que venceu a AQM por 3-0. A mudança de postura do time era clara, e na final dessa vez eles enfrentaram o time da Zero Zone, que também não teve chance nenhuma e acabou perdendo por 3-0. Nesse ano de 2022 tivemos o MSI, torneio de meio de temporada que reunia os melhores times de cada região para um campeonato, como a Brawl Cup que aconteceu esse ano. E quem foi representar a Latam nesse torneio foi o time da AQM, que acabou sendo eliminado logo na primeira rodada pela Tribe. E apesar dessa derrota, eles seguiram firme e voltaram para a região vencendo logo 2 finais mensais em sequência. A Chasmack acabaria vencendo mais um mês, mas foi a AQM que acabou levando o título da última final mensal, terminando assim como top 1 da região. O segundo lugar ficaria com a Chasmack. A princípio, essas seriam as equipes que representariam o Brasil e a Latam no Mundial de 2022. Mas com a guerra entre Rússia e Ucrânia, a região da EEK foi descontinuada. Assim, eles deram uma das suas vagas para a Latam. E quem acabou ficando com essa terceira vaga foi o time da Zero Zone, que logo mudaria seu nome para Zest. Nossa, e vocês vão escutar muito desse nome futuramente. Caramba, mas apesar de não terem vencido nenhuma final mensal, a Zest conseguiu ficar em top 2 em 2 finais mensais e assim fecharia a vaga da Latam no mundo. Mano, era todo mundo muito magrinho mesmo, velho. Isso é muito engraçado, mano. Na moral, velho. Valeu, Estuzeira, tamo junto, meu parceiro. Mano, os caras eram muito magrinhos, velho, que loucura. Essa edição ocorreu na Disneyland em Paris, na França. O time da AQM era cotado por muitos como um dos favoritos para vencer esse Mundial, já que apresentaram resultados constantes durante todo o ano, e o Brasil nos mundiais anteriores não havia se saído mal. Esse Mundial, assim como o de 2021, seria de eliminação direta, e os confrontos dos times da Latam ficariam assim. A AQM jogaria contra a STMN. O time da Chasmack enfrentaria a Zeta Zero e a Zest jogaria contra a Tribe. A AQM enfrentaria na teoria o rival mais fácil, já que a STMN se classificou como o último na América do Norte e só garantiu sua vaga após vencer a última final mensal da NA. A Chasmack simplesmente enfrentaria a Zeta de Tensai e a Chape, ambos jogadores que haviam vencido o Mundial de 2021.
Já uma curiosidade aleatória é que Chasmak e Zeta haviam duas equipes no torneio e ambas se enfrentaram na primeira rodada. A equipe da Chasmak da Europa, formada por Gero, Rama e Noe, enfrentaria a equipe da Zeta One, que tinha simplesmente City Tampo. Já a Zest jogaria contra o time da Tribe Europa, que foi muito sólido durante todo o ano e finalizou a temporada como top 1 da sua região. O primeiro time da Latam a jogar seria o time da AQM. Eles começaram perdendo o primeiro set no Caça Estrela por 2-0 e no set seguinte começaram bem, mas acabaram perdendo por 2-1. Já no Futebral, tivemos uma das partidas mais dramáticas desse confronto. STMN só conseguiu vencer a primeira partida do set nos últimos 10 segundos do jogo, onde o OG marca um gol fantástico abrindo vantagem para a STMN. Na segunda partida, a STMN começa marcando Nossa, eu lembro como se fosse ontem, mano. logo no começo, e a AQM consegue empatar. Mas segundos depois do gol de empate, o time da AQM acaba tomando muita pressão e tenta segurar a bola, mas o VTzinho acidentalmente acaba tocando a bola nos pés do Bob, que passa pro OG e assim a STMN marca o último gol e fecha sua vitória por 3-0 contra a AQM. Nossa, no dia seguinte, Chasmak e Zest jogariam. A Zest foi o primeiro time a jogar. Eles começaram sua primeira partida bem contra a Tribe, mas acabaram perdendo todos os sets por 2-1 e foram eliminados por 3-0. Já o jogo da Chasmak vinha logo em seguida e era o jogo mais esperado do dia, já que a antiga line-up da INTZ que tinha ido tão Mano, isso aqui foi, cara, foi... Nossa, foi muito bem no Mundial de 2021, jogaria contra a equipe campeã daquele Mundial. Mas diferente do que muitos esperavam, que seria um amasso da Zeta, logo começou com uma surpresa, porque o time da Chasmak acabou abrindo vantagem e venceu o primeiro set por 2-0. Logo em seguida, eles venceram o roubo também, dessa vez por 2-1, assim abrindo uma vantagem de 2-0, algo que ninguém esperava. Mas foi no bolo em camadas no terceiro set onde as coisas começaram a desandar. A equipe da Chasmak não conseguiu uma comp muito boa e acabou perdendo esse terceiro set por 2-0 sem muita chance. Já no quarto set, no Anel de Fogo, eles conseguiram uma comp muito boa, mas mesmo assim acabaram perdendo por 2-0. Como o jogo estava em 2-2, se iniciava uma das melhores partidas desse Mundial. No Rocha da Belle, a equipe da Zeta começou com uma vantagem. Sempre quem, velho? Sempre quem, né, mano? Incrível, cara. Sempre o japonês Tensai botando. Mas logo a Chasmak empatou, mas a última partida acabou sendo um amasso da Zeta que garantiu a vitória e a virada sobre a Chasmak. Essa com certeza foi uma das derrotas mais dolorosas do Brasil no Mundial, porque nunca havíamos chegado tão perto de ter vencido os campeões mundiais. Mas apesar da derrota, o time da Chasmak foi o único time nesse Mundial inteiro a chegar perto de vencer o time da Zeta. Para 2023, teríamos muitas mudanças, inclusive no formato, já que o Brasil seria uma região própria, se chamada Este, e o restante dos países da Latam seria outra região, se chamada Oeste. Além da edição do LCQ, torneio que funcionaria como uma segunda chance de classificação para o Mundial para as equipes que não conseguiram se classificar diretamente. E com essa divisão do Brasil e o restante dos países da Latam, a região brasileira ficou com uma vaga direta para o Mundial e uma para o LCQ, enquanto os manitos ficaram com 2 vagas para o LCQ. As finais mensais passariam a ter 4 equipes agora ao invés de 8. O time da AQM voltaria a se chamar Clash e seguiria com Caio Dog e VTzinho no seu elenco. Já o time da Chasmak se separaria e apenas Firecrow e P.E.K.K.A continuariam juntos, e eles se juntaram com o Motep, que havia deixado a AQM. Já o Edinho se juntou com o Pitbull Fera, Wesley e Brabão e formariam o time da BDL, e o Tufa se juntou com o VTzinho, Caio Dog na Clash, e o time da Renegados manteria sua base de Doritos e Jubileu, dessa vez com o KBR como terceiro jogador. Esses seriam os 4 principais times que disputariam praticamente todas as finais mensais da Latam em 2023. Então começou a primeira final mensal. A Clash enfrentaria o time da BDL na primeira rodada, e a Zest, time formado por P.E.K.K.A, Firecrow e Motep, enfrentaria Renegados. E não deu outra. Clash e Zest venceram seus confrontos por 3-0 e se enfrentariam na grande final, assim iniciando a principal rivalidade da Latam em 2023. Todos esperaram um jogo disputado, mas a Zest meteu um 3-0 seco sem chances nenhuma para a Clash, que amarguraria o seu primeiro top 2 de muitos durante esse ano. Na segunda final mensal, teríamos uma surpresa. Os confrontos seriam o mesmo da anterior, mas o time da Ô, mano, cara, você lembra desse Edinho, desse Dyna aqui, mano? Esse Dyna aqui, velho, o Edinho falou, mano, vou picar Dyna. Todo mundo falou, você tá maluco, meu parceiro? Aí ele falou, não, eu vou picar Dyna, eu garanto. Eu falei, tá bom então, mano, pica Dyna aí, velho. E o bicho garantiu mesmo, mano. Teríamos uma surpresa. Mano. Nós de Dyna e Tiki, velho. 2 lançadores, mano. Os confrontos seriam o mesmo da anterior, mas o time da BDL, comandado pelo Edinho, surpreendentemente venceu o time da Clash e passou para a grande final para enfrentar a Zest. Eles acabaram perdendo a final por 3-1, mas demonstraram que a região não seria monopolizada mais uma vez por 2 equipes como era nos últimos anos. Já na terceira final...
A gente botou muito pesado nesse dia aqui, velho. Mensal, novamente os mesmos confrontos, mas durante a revanche o time da Clash conseguiu vencer a BDL e a Zest novamente vencer a Renegados, então mais uma vez teremos Clash contra a Zest na grande final, e aqui a Zest era muito favorita, mas a Clash conseguiu impor seu jogo e contra eles venceram 2 sets, mas novamente acabaram perdendo a final, dessa vez por 3-2. Para o mês seguinte, muitas coisas iriam mudar, o time da Clash contratou o Edinho, assim enfraquecendo o time da BDL, que nessa mesma final mensal acabou nem se classificando, sendo o único time do top 4 a ficar fora de uma final mensal nesse ano. Com a chegada do Edinho, Emanuel o mandou VT... R$5. Fala, Pete, sou seu fã. Salve, Emanuel, meu parceiro. Muito obrigado pelo Live Pix, mano. Que isso, eu que sou seu fã, cara. Tamo junto, Emanuel. Muito obrigado, meu parceiro. É nóis. E acabou sendo movido para o banco, e assim a Clash ia disputar sua quarta final mensal com um time formado por Tufa, Caio Dog e Edinho. Como esperado, eles chegaram na final contra a Zest novamente, mas acabaram caindo por 3-2. No mês seguinte, o time da Zest acabou deixando sua org e assim assumiram o nome de FA Mini Pecas e novamente venceram mais uma final mensal. Depois de 300 vices, o time da Clash conseguiu se sair vitorioso, vencendo a última final mensal do ano por 3-0 contra a Mini Pecas. Como ficaram no top 1 da região, o time da Mini Pecas se classificou diretamente para o Mundial, e eles também foram contratados pelo time da Nons Sports, que investiria pesado e levaria eles para um bootcamp na Europa que duraria muito tempo. Já por terminar em segundo da região, o time da Clash iria disputar o LCQ na Polônia, o torneio que valeria vaga no Mundial. A Clash acabou caindo num dos grupos mais difíceis do LCQ, com Chasmak da NA, VN Sports e o time da STMN, que acabaria sendo vice-campeão desse ano. Esse era também meu time na época, e pessoalmente nós da STMN achávamos o time da Clash um dos mais difíceis desse grupo. Mesmo ficando em segundo em quase todas as mensais, eles eram um time muito sólido e o Tufa trazia um gás enorme para esse time com sua grande experiência em campeonatos internacionais. O primeiro jogo da Clash já seria logo contra a gente, contra a STMN. E eles começaram vencendo, mas a STMN conseguiu empatar e venceu o jogo por 3-1. O adversário da Clash logo em seguida seria o time da Chasmak NA, que também havia perdido seu primeiro jogo, mas a Clash demonstrou sua força e venceu o time da Chasmak por 2-0 com certa tranquilidade. Já na partida decisiva, que definiria se eles avançariam para a segunda fase ou não, o time da Clash jogaria contra o time da VN Sports, e no Pique Gema eles começaram vencendo sua primeira partida, mas depois de sofrer uma série de problemas dentro do jogo, o time da Clash acabou perdendo 7, e esses problemas de lag e conexão aconteceram com eles durante o jogo e acabou afetando muito a equipe no set seguinte, então eles acabaram perdendo por 2-0 contra a VN e foram eliminados no LCQ com uma derrota muito dura. Com o LCQ finalizado, o grupo da Nons no Mundial ficaria com a Zeta Division, atual top 1 da Europa, e a STMN que vinha direto do LCQ. O time da Nons na Europa estava se saindo muito bem. Como eles estavam fazendo um bootcamp na Europa, eles conseguiram disputar o torneio da SL e estavam muito bem no torneio, chegando a liderar a competição em certo momento com 4 vitórias seguidas, e inclusive venceram o time da Zeta em uma das rodadas dessa competição. Então, apesar de ter caído em um grupo muito difícil, o time da Nons não corria por fora e chegava para brigar pela vaga nas quartas de final do Mundial. A primeira partida da Nons no Mundial seria contra a Zeta, e o primeiro mapa que eles iriam jogar seria o Canal Grande. Lá eles começaram com uma comp muito boa, mas acabaram perdendo por 2-1. O mapa seguinte seria o Arco Duplo. Lá também eles teriam uma boa composição, mas acabaram perdendo a partida no detalhe. E no último mapa, no Besouros Brigões, a Zeta conseguiu montar uma composição de seu conforto e venceu o set por 2-0, assim vencendo a Nons por 3-0 na sua primeira partida. Na partida seguinte, o time da Nons enfrentaria a STMN, e aqui a Nons começou melhor. No mapa dividido, o P.E.K.K.A picou o Frank, que é um de seus melhores brawlers, e amassou assim fazendo 1-0 para o time brasileiro. Como eu mencionei, nesse ano eu estava na STMN, e o mapa seguinte, o tiro de meta, a Nons gostava muito de usar o Buster, principalmente o Motep, e era disparado um de seus principais brawlers, mas nós... Nossa, o Motep, ele abusava muito do Buster mesmo, velho. Todo que era canto ele pegava quando lançou esse boneco. Montamos uma estratégia em deixar o Buster open e conseguimos montar uma boa composição para counterá-los. Assim empatamos o jogo em 1-1. No Pique Gema tivemos a única partida que foi 2-1 nesse jogo, e esse resultado foi para a Nons, e novamente eles estavam na frente. No quarto set, no campo de tiro do Caça Estrela, nós conseguimos ter 2 brawlers muito conforto nosso, a Mandy e o Tiki, e assim a STMN empatou o jogo em 2-2. E o último set, no zona segura do roubo, era vida ou morte para a Nons, mas a STMN acabou atropelando nesses... Cara, o Brasil não sabe fechar jogo, né, mano? Pô, que bizarro, mano. O Brasil não sabe fechar jogo. E assim encerrava mais uma vez a participação do Brasil no Mundial, sendo eliminado na primeira rodada.
O ano agora era 2024 e novamente teríamos mais mudanças no formato competitivo. Agora passaríamos a ter 5 finais mensais e as regiões que antes Motep, eram separadas se juntariam novamente. Era pra ser A equipe da Nons deixaria o cenário resultado, competitivo de Brawl Stars, assim como Cê é a louco, Clash, mano. mas a base de ambas equipes se manteve de pé. P.E.K.K.A e Motep seguiriam juntos por mais um ano, e eles se juntariam com o Tufa, assim formando a equipe da Fofoletes FA. Já Edinho e Caio Dog, que estavam juntos na Clash, também seguiriam juntos para esse ano, e se juntaram com Fire Crow, que havia deixado sua antiga equipe. Já o VTzinho voltaria a competir ativamente mais uma vez, dessa vez do lado do Doritos do Cauê BR. Esse também seria seu último ano dentro do cenário competitivo. Como vocês já devem ter percebido, a Latam até o ano de 2024 era uma Nossa, região o urubu do competitiva. Pix ali, velho. Como vocês já devem ter Ó, nós ali, percebido, a velho. Latam até o ano de Vai comigo, 2024 era uma região muito monopolizada por duas equipes, e É esse verdade. ano não seria diferente. E já estava bem claro quais seriam as duas principais equipes Ave da Latam Maria, esse Pecão ano. Chad, Mas é? durante a primeira final mensal tivemos uma surpresa. O time da Fofoletes enfrentaria na semifinal a CVD, equipe formada por Doritos, VTzinho e Cauê BR, e a Fofoletes acabaria Mano, esse time do VT, Doritos e Cauê, mano, foi uma das maiores decepções da história, rapaziada. Eles iam pro LCQ e não deram check-in. Não deram check-in pra jogar a final mensal. E não foram pro LCQ. perdendo esse jogo por 3-1, assim ficando fora da grande final da primeira final mensal do ano, que no final acabaria sendo vencida pelo time da Calabresos FA, equipe formada por Edinho, Caio Dog e Fire Crow. Calabresos FA era Para o mês doideira, seguinte, a equipe da Fofoletes decidiu trocar o Tufa pelo Jubileu, e agora passariam a se chamar FA Mini P.E.K.K.A mais uma vez, e seguiriam com a formação Jubileu, P.E.K.K.A e Motep até o meio de 2025. A equipe da CVD, que havia sido vice-campeã da final mensal, seria contratada Parece 3D de tão magro. pela organização da SK Kalalas. E novamente essas duas Era equipes se 2D enfrentariam então, né, na véi? final mensal, 3D, mano. dessa vez logo nas quartas de final. Era esperado um jogo equilibrado, por conta do resultado no último mês, mas o Jubileu se encaixou perfeitamente nesse time e eles acabaram vencendo a SK Kalalas por 3-0 sem chances. Já do outro lado da chave, a Calabresos venceu sem muita dificuldade o time da Marruecos e da Tinqueso, assim garantindo a vaga na semifinal. Já a Mini P.E.K.K.A teria que enfrentar novamente o time da Reis da PL, equipe que havia vencido eles durante a classificatória para a final mensal. Time formado por Ice Crow, Brabão e Leleu Ninja deu muito trabalho para a Mini P.E.K.K.A em um jogo extremamente disputado, mas acabou dando Mini Mano, o Lele sempre foi leão de P.E.K.K.A por qualify, 3-2. Incrível, mano. E pela primeira vez no ano, as duas principais equipes da região se enfrentariam na final. O jogo aqui também foi muito pegado, mas pela segunda vez a Calabresos acabou se saindo campeão da final mensal. No terceiro mês, o time Nossa, da aquilo Calabresos era foi o contratado K-Dog pela de- Space Station Gaming, uma das maiores Era o K-Dog de organizações de Stu, esportes de toda a América do Norte. Nessa mesma final mensal, durante as classificatórias, o time da SK Kalalas acabou tendo um descuido e não realizaram um check-in, assim jogando a classificatória direto pela Lower Bracket. E na Lower Bracket, eles acabariam enfrentando a Marrocos e perderam, assim ficando fora da terceira final mensal. Com um caminho muito mais tranquilo agora, Space Station e Mini P.E.K.K.A se enfrentariam na grande final, e depois de terem batido na Tarave no segundo mês, o time da Mini P.E.K.K.A conseguiu vencer essa final mensal e foram campeões vencendo a Space Station por 3-2. E no mês seguinte eles foram campeões novamente, dessa vez vencendo por 3-1. Na última final mensal do ano, o time da Mini P.E.K.K.A, que estava se destacando muito, foi contratado pela organização da FUT Sports, a maior organização de esportes da Turquia. E agora, novamente, seria eles contra a Space Station na grande final. Mas Nossa, dessa olha vez, quem foi vencesse puxão estaria do direto Motep, no né, Mundial, mano? enquanto quem perdesse iria disputar o LCQ por mais uma chance de representar a Latam. Dessa vez, quem se saiu melhor foi o time da Space Station, um jogo muito disputado, Nossa, onde o olha o Motep puxão no do último Motep, momento mano. acabou puxando a Pure, que explodiu todo mundo, e a Space Station Nossa. acabou vencendo a partida por 3-2 e se classificaria diretamente para o Mundial. Indo para o Nossa, que LCQ, o dureza, time da mano. FUT chegava com um Esse certo finalzinho é favoritismo, loucura, mano. já que durante todo o ano eles demonstravam resultados muito sólidos. A FUT acabou caindo em um grupo bem tranquilo, com a Tribe, que era top 3 da América do Norte, e a VN Sports, time top 3 da China. E aqui a FUT passou o rodo em todo mundo, venceu seus dois adversários por 2-0 de forma muito tranquila, e assim time da FUT era garantiram a relíquia, vaga esse time para da FUT, disputar o mano. dia 2. Os caras Já tava no dia muito 2, bem que mesmo, valia né, velho? vaga direta para o Mundial, eles enfrentariam a Toxic Lotus, time que classificou em segundo lugar em um grupo de Nave e Totem. Mas a FUT demonstrou mais uma vez seu nível alto de gameplay e draft e venceram a Toxic Lotus por 3-0, onde a equipe chinesa não venceu nem sequer nenhuma partida dos 3 sets disputados. Assim, a FUT chegava com uma moral muito alta para o Mundial.
Com o LCQ finalizado, os grupos do Mundial foram decididos. A FUT, que vinha pelo LCQ, ficaria num grupo com SK Gaming, time top 3 da Europa, e a Elevate, time top 1 da América do Norte. Esse foi considerado por muitos o grupo da morte. É duro, Já mano. a Space Station havia se classificado Não sei direto se um para o dia essa Mundial zica e vai ficaria passar, um grupo mano. com Pioneers, Mas não é ruim, time top velho. 2 da América do Norte, e com a Totem, que também veio do LCQ. E então começou o Mundial. O time da Space Station seria o primeiro brasileiro a jogar, e eles enfrentariam o time da Pioneers na primeira rodada. O time da KCP conseguiu compos muito boas, o que não deu chance nenhuma para a Space Station, que acabou perdendo seu primeiro jogo por 2-0. Em seguida, teríamos a FUT em ação. Seu primeiro adversário seria Esse Mundial e o Brasil não conseguiu nem clicar, mano. Tu perdeu os 4 jogos, SK velho. Gaming. A FUT acabou perdendo o primeiro set, mas o segundo set foi muito disputado. A FUT conseguiu uma comp de seu conforto, mas chegaram quase a vencer a partida no pique gema, mas acabaram sendo derrotados pela SK. Com os dois times brasileiros perdendo suas primeiras partidas por 2-0, eles teriam que obrigatoriamente vencer as suas próximas partidas para ter chance de avançar para os playoffs do Mundial. Vergonha. Esse Mundial Já agora, a Space Station enfrentaria a Totem, e no primeiro set a equipe italiana começou com vantagem. O segundo set foi uma das partidas mais frenéticas desse Mundial, com muitas reviravoltas, mas com um desempenho absurdo do Caio Dog, e o time da Space Station conseguiu empatar o jogo, e agora estava tudo para ser decidido no último set, onde a Space Station começou vencendo a segunda partida, e eles poderiam ter fechado Hot Zone. Eles tinham uma vantagem de 84% a 29%, mas acabaram perdendo, assim deixando o set em 1-1, e tudo seria definido de forma muito dramática na última partida. A Totem começou muito bem a última partida do Hot Zone, e conseguiu aproveitar muitos erros da SSG, e acabou saindo com a vitória, e assim a Space Station seria o primeiro time brasileiro eliminado desse Mundial. E agora todas as esperanças estavam depositadas no time da FUT, que jogaria contra a Elevate valendo a última vaga do seu grupo. No primeiro set no FUT Brawl, a FUT conseguiu seus brawlers conforto e venceram a primeira partida. Já no segundo set, a Elevate conseguiu se sair melhor e empatou tudo. De virada e agora Cara, e sempre de virada, mano. O Brasil não sabe fechar jogo, cara. Como que pode? A vida do Brasil seria decidida em um terceiro set. Mas aqui a Elevate novamente conseguiu se sair superior e fez a virada contra a FUT. Assim o Brasil seria eliminado pela terceira vez consecutiva na primeira fase do Mundial. Apesar dos últimos resultados da Latam, a região tem melhorado muito recentemente. Antes era uma região muito dominada por duas equipes, o que tem sido muito diferente esse ano, o que demonstra o quanto a região está crescendo cada vez mais. E agora com 2 vagas diretas para o Mundial e 2 para o LCQ, a Latam pode ter a chance de demonstrar o seu verdadeiro potencial nos palcos internacionais. Esse vídeo foi feito antes do LCQ, mano. F. Infelizmente, não passamos. Mas, se inscreva no canal do Vitor Ace. Deve ter um videozão em breve sobre esse Mundial desse ano. Monstro sagrado, mano. Vitor Ace, você amassou, cara. Que vídeo insano, meu parceiro. Bem trabalhado, mano. Bem produzido. Se inscreva no canal do Vitor Ace. Assistam mais vídeos lá, meus parceiros. Que o homem tá amassando, mano. Rapaz, videozão brabo, né? Família.